vamos começar, já está no horário, sem mais delongas. Algumas orientações sobre química. Todos aqui estavam na terça-feira passada? Ou tem alguém que não veio? Por favor, quem não veio, assista a primeira aula. Mesma coisa, né, para quem estiver... Eu assisti. Oi? Eu assisti. Assistiu? Perfeito. Fez até a experiência, né? Do gelo com óleo, com... Areia. Muito bom. E areia. Pessoal, é o seguinte. A gente vai tentar seguir uma sequência lógica em química. Uma aula vai trazer conteúdos da aula anterior. Então, se você perder uma aula e não assistir o vídeo, pode ser que fique perdido e vai acabar atrasando um pouquinho a aula, que eu vou ter que explicar coisas que a gente já explicou na aula anterior, tá certo? Para a gente seguir uma ordem lógica, eu tive que alterar um pouquinho aquele programa de aulas. Quem está desde o iníciozinho com a gente, que recebeu aquele PDF com planejamento de aulas, vai ver lá que hoje não seria o segundo tópico, não seria átomos como segundo tópico, seria quarto ou quinto, naquela sequência de química que eu coloquei lá para vocês. Mas como ali eu peguei a base do edital do Colégio Naval, eu percebi que eles fizeram uma bagunçadazinha ali naquele edital. E eu praticamente copiei ali a sequência. Que é um exemplo. Nós tivemos a primeira aula, que eu dei na terça-feira, que está igualzinho lá. Tá? Quando chega na segunda aula do edital do Colégio Naval, segundo conteúdo, está reações químicas. Ou seja, hoje a gente teria que estar dando reações químicas. Mas você passa para o terceiro, quarto tópico, aí chega em átomos. Eu falei, poxa, como é que eu vou falar de reação química antes de falar de átomos? Se a reação química é entre os átomos, né? Então eu peguei lá o quarto ou quinto tópico, não lembro exatamente onde está o átomo, para falar sobre isso hoje. Tá? Provavelmente a aula que vem, a outra, a gente também vai estar um pouquinho fora de sequência, e depois que a gente vai entrar em reações químicas. Estou falando isso porque alguns de vocês, para estudar em casa, pode estar usando aquela programação. Eu não vou seguir exatamente aquela programação lá, tá? Porque senão vai ficar meio sem sentido. Né? Para eu chegar lá e falar de reações químicas, eu preciso falar de átomo primeiro. Você tem que saber o que está reagindo, né? As propriedades do átomo, né? Os elementos de modo geral. Então a gente precisa estudar isso aqui primeiro. Então eu vou ter esse conteúdo hoje, tá? Já falamos um pouquinho na aula anterior, então algumas coisas que eu vou falar aqui, vocês vão resgatar alguma coisa da aula anterior, quem assistiu o vídeo ou estava aqui presente. Tá? Então os subtópicos de hoje vão ser estrutura atômica, né? Vamos mostrar ali a estrutura de um átomo. Presta atenção aqui. Partículas atômicas, né? As partículas que compõem o átomo. Modelos atômicos, né? A gente vai falar sobre Dalton, Rutherford, Thomson, Bohr. Vamos falar sobre o número atômico, tá bom? Vamos falar sobre o número de massa. Elemento químico a gente vai falar um pouquinho, porque eu vou mostrar de novo a tabela periódica. Eu vou tentar em cada aula, no que for interessante, mostrar a tabela periódica e tentar mostrar alguma coisa interessante. Então hoje eu botei mais uma vez como na aula passada, só que eu vou falar algumas coisas da tabela que eu não falei na aula passada, tá? Daqui em diante vai ficar para a aula seguinte, presta atenção. Isótopos, isótonos, isóbaros, isoeletrônicos e íons vai deixar para a aula seguinte, tá? Só cortei porque a aula ia ficar muito grande e a gente ia estourar o tempo. Tá? Então a gente vai vir até aqui, mas na verdade o conteúdo até aqui, número de massa. Aí aqui a gente vai dar uma pincelada quando falar sobre tabela periódica. Tranquilo até aí? Peço que estudem muito, tá? Um detalhe interessante, hoje, né, eu acordo bem cedo, quando eu acordei para dar uma revisada na aula para amanhã, para a turma da manhã, eu comecei a olhar algumas provas, né, alguns concursos, que eu não tinha colocado nenhuma prova nenhuma questão de concurso nessa aula. Aí eu peguei lá a prova de oficial do Corpo de Bombeiros de 2024, uma que eu já até peguei algumas questões em outras aulas, de matemática, por exemplo, e eu percebi que havia questões ali de química, que só com a primeira aula nossa de química e a segunda já conseguiria acertar algumas questões ali. Não cheguei a colocar, não dava tempo, só estava revisando o conteúdo para vir para a aula, mas eu fiquei feliz que o que a gente está transmitindo aqui é o que efetivamente está caindo nessas provas. Tá? Não dá para eu ficar olhando todas as provas, eu estou sozinho nessa missão aqui com vocês, mas esse conteúdo está realmente nas provas que vocês pretendem fazer. Tá certo? Então peço que prestem muita atenção. Química, por mais que seja uma novidade para alguns, né, os menorzinhos de repente estão tendo ciência ainda, né, ciências, que é tudo junto, né, biologia, física e química, os primeiros anos é assim. E aqueles outros que estão mais avançados, pode ser de repente que estejam numa escola técnica, que não tem química,
que é o que foi o meu caso. Estudei em escola pública, fui para uma escola técnica de contabilidade, não tive química, fui aprender química depois de ter terminado o ensino médio para poder passar nos concursos que eu queria nos vestibulares. Tá? Então, o que eu queria trazer para vocês com relação a isso? Mesmo que vocês não tenham contato com química, vocês vão ver que é muito possível aprender química. É uma matéria prazerosa. Diferente de matemática, que a gente não vê nada, não consegue imaginar uma imagem, uma figura, química tem muitas ideias, né? Muitas teorias, muitos desenhos que a gente às vezes apresenta aqui para entender melhor, e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo. Beleza? Então vamos entrar, pessoal, no conteúdo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Alguma dúvida? Vamos falar um pouquinho sobre átomo, pessoal. A gente conhece mais ou menos uma estrutura como essa, né, esse desenhozinho que a gente tem um núcleo, né, e a gente tem a eletrosfera, né, que são elétrons girando em torno do núcleo. Obviamente que isso aqui está totalmente fora de escala, tá certo? Esse desenhozinho é só uma ilustração que a gente coloca nos livros. Na prática, se a gente tiver um núcleo desse tamanho aqui, o elétron vai estar girando muito longe dele, tá? Uma coisa absurda, não é só essa distânciazinha que a gente está aqui não, tá certo? Em proporção, se a gente tiver um núcleozinho pequenininho, se a gente tiver, por exemplo, um núcleo do tamanho de uma bola de tênis, o elétron vai estar girando na distância de um campo de futebol, tá? Uma coisa muito grande, tá certo? Só para vocês terem uma ideia da proporção que a gente tem num átomo real. Claro que isso em dimensões, né, minúsculas que a gente não consegue enxergar. Um detalhe que eu gosto sempre de falar, que eu acredito que tenha falado na aula passada, é que ninguém viu um átomo ainda. Vocês já viram um átomo passando por aí? Estou olhando aqui um átomo aqui, peguei. Ninguém nunca viu um átomo, certo? O máximo que a gente tem na ciência hoje é alguns microscópios eletrônicos que conseguem mapear a passagem do átomo. Não tem uma fotografia para a gente ver exatamente o átomo. Por conta disso, existem outras teorias. O modelo atômico foi evoluindo, como a gente vai ver na aula de hoje, né? Começou lá com Dalton, aí foi evoluindo até chegar numa estrutura parecida com essa aqui. Só que existe, por exemplo, a teoria das supercordas, que dizem que a partícula elementar de uma matéria é um comprimentozinho de energia, né, que vai se unindo ali para formar a matéria. Então o que a gente tem que se falar, o que nós temos nos nossos conteúdos, nos nossos livros, nas nossas escolas, são modelos que servem muito bem para as experiências do dia a dia. Eles descrevem muito bem aquilo que a gente faz, né? A eletricidade circulando, aí isso vai estar associado ao elétron. Então, o elétron, então, ninguém nunca pegou ele, nunca deu uma foto, pegar uma foto, um super zoom para pegar, ninguém nunca viu essas coisas, tá certo? Uma célula é maior que um átomo? Muito maior. Uma célula vai ter muitos átomos. O átomo é a unidade fundamental da matéria. O átomo vai juntar com outro átomo para fazer uma substância, aí vai interagindo com outras substâncias, a molécula já é uma estrutura bem maior, tá? Se você botar uma molécula, uma célula muito maior do que um átomo, então você consegue ver uma célula com o microscópio, dos melhores que tem, você vê a célula direitinho, vê o núcleo, vê as organelas dela lá, tá? Foi até bom você perguntar, que a gente confunde isso, né? Como a gente é formado por células, a gente acha que a célula é a menor estrutura. Então você diminui a célula, vai cortando a célula mais e mais, e você vai chegar no átomo, que é muito menor, tá certo? Então vamos lá. O átomo é a menor porção da matéria que ainda mantém as propriedades químicas desse elemento, tá? Então, se você pega um átomo de um determinado elemento, ele vai manter as propriedades lá. O átomo de ouro vai ter as propriedades do ouro lá. Se você conseguir dividir esse átomo de ouro bota elétron para cá, próton para lá, nêutron para lá, você vai perder essas propriedades do ouro. O átomo seria a menor partícula que mantém as propriedades desse elemento, tá certo? Ele é formado por um núcleo, tem um desenhozinho aqui simbólico, tá? Tem um núcleo, imagina uma bolinha aqui no meio, cheio de prótons e nêutrons, tá? E por uma eletrosfera, que é esse espaço que está em volta do núcleo, por onde circulam os elétrons. Essas linhas aqui, pessoal, é só para ilustrar o caminho que o elétron faz, tá certo? Não tem esses caminhos aqui visíveis a olho nu. O que você tem, por exemplo, seria uma bolinha aqui pequenininha, seria um elétron, que ele faria esse trajeto aqui, tá certo? Fica imaginando que tem essa figura aqui, não. Isso aqui só ilustra o caminho. Ele vai girando?
fica girando, tá? Não exatamente redondinho, tá? Uma ilustração que a gente tem muito boa para você imaginar isso daqui é o nosso sistema planetário. Imagina o Sol não fica no meio, os planetas girando em volta? É mais ou menos aquilo ali. Você tem um núcleo no meio, que seria o Sol, e você tem os planetas girando ali, várias órbitas diferentes, que seriam os elétrons, tá certo? O modelo planetário é muito semelhante, alguns associam aí para algumas teorias de que o macro reproduz o micro, e tem uma série de viagens aí na ciência e na filosofia com relação a isso. Observa aqui, é como se aqui fosse o Sol e aqui tivesse a Terra fazendo esse caminho aqui, aí Marte está fazendo esse caminho aqui, tá certo? Então, se você lembrar do nosso sistema, você vai ver, você vai lembrar direitinho de como é que seria um átomo. Alguém não preencheu aqui, pessoal? Tá certo. Beleza. É a base, né? O átomo é a base de toda a química e essencial para compreender as transformações materiais. Tá certo? Os materiais vão se transformando por conta dessas ligações atômicas, tal, gerando substâncias e por aí vai. Tá certo? Alguma dúvida tem aí, pessoal? O que eu preciso que vocês lembrem aqui? Deixa eu só voltar aqui, ó, já adiantando. O que a gente tem aqui dentro desse núcleo? Prótons e nêutrons. Guardou essa informação? Prótons são positivos, nêutrons não têm carga e os elétrons são negativos. A gente vai mostrar isso aqui agora, tá? Principais partículas atômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Só tem essas partículas? Não. Claro que o modelo atômico ele foi evoluindo. Com o tempo, descobriram-se que mesmo os prótons, os nêutrons, eles têm partículas menores ainda que compõem eles, tá bom? Uma curiosidade que eu vou voltar aqui, para lembrar, acho que eu falei isso na aula passada. No início, o que o pessoal pensou? Vou pegar uma matéria qualquer aqui e vou sair dividindo ela em partes cada vez menores. Pegar uma madeira aqui, vou ir dividindo ela, cortando, isso idealizando. Ninguém conseguiu fazer isso. Teria que ter uma super gilete ali para continuar cortando até chegar no mínimo possível. Aí o cara imaginou, imagina que eu corte alguma coisa, vou cortando, partes cada vez menores, vou cortando, eu vou chegar numa partícula elementar. Uma partícula que não dá para dividir mais. Uma partícula base, uma partícula fundamental, que é o mínimo que a gente consegue chegar. Isso é a ideia lá atrás, tá? Aí chegaram nessa ideia de átomo. Então, o que significa a palavra átomo? Isso aqui, ó, A significa não, e tomos, do grego tomos, significa divisão. Então, essa palavrinha aqui significa não divisão, ou indivisível. A ideia original de átomo é que era uma bolinha que você não conseguia dividir mais. Você ia dividir alguma coisa infinitamente não, né? Ia chegar lá no ponto que você não conseguia nem destruir ela, nem partir mais. Não tem como dividir ela. Então essa foi a ideia original. Quando a gente chegou nessa ideia, beleza, Dalton foi lá, é uma bolinha lá, tudo bem, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Só que com o tempo foram descobrindo, peraí, nessa ideia de átomo tem um tal de elétron. Os caras descobriram a carga elétrica. Então tem uma outra partícula aí. A partir desse ponto da descoberta do elétron, esse nome não faz mais sentido. Porque aquilo que eles chamavam de indivisível dá para dividir, pelo menos em núcleo e elétron. Aí depois descobriram que o próprio núcleo também podia dividir em prótons e nêutrons. Aí depois descobriram que os prótons também têm lá os outros elementos menores ainda. Então, esse nome, ele não faz mais sentido, mas a gente continua utilizando ele por tradição. Vamos continuar chamando de átomo, né? Indivisível ou não divisão, só por mera tradição. Mas a gente já sabe que o átomo ele é divisível. Como você sabe que tem duas partes, sendo que você não consegue ver? Como que sabe que tem duas partes? Como você tem sabe... um montão de partes. Como você sabe que tem como dividir ele, sendo que você não consegue ver ele? Então, tem várias experiências para isso. Uma delas eu vou falar aqui, que é a da lâmina de ouro. Fala. Também dá pra ver o que a gente bebe na água, os micro-organismos. É só a gente pegar uma seringa, deixar uma gotinha na ponta e colocar uma lanterna fixada ali. Dá pra ver um pouco. O micro-organismo dá, mas o átomo ele é muito menor que o micro-organismo. Tá bom? Os micro-organismos, boa parte deles são formados de células, à exceção do vírus, né, que é uma outra estrutura.
mas eles são muito maiores que átomos. Tá bom? Isso é coisa que a gente consegue ver no microscópio de micro-organismos. Dá para ver os micróbios geral, bactéria e tal, mas os átomos não dá para ver não. Tá bom? Então, voltando à pergunta, existem várias experiências que eles foram fazendo ao longo do tempo e foram percebendo que tem alguma coisa ali a mais. Aí acabam criando um modelo para explicar aquilo que eles acabaram descobrindo. Vou até adiantar uma parte aqui da aula para você entender melhor. Um determinado cara fez uma experiência assim, pegou uma placa de ouro, isso pode cair até em prova, tá? O cara pegou uma placa de ouro, imagina que isso aqui seja uma placa de ouro. Imagina que isso aqui é uma placa de ouro, só que muito fininha, tá? Mais fina que um fio de cabelo, um negócio bem fininho. Aí ele começou a bombardear com partículas alfa, que são partículas, que são na verdade prótons, né? Cargas positivas. Aí bombardeou aqui. Qual era a ideia dele? Ele tinha a ideia de que os átomos não estavam coladinhos um no outro, como se fossem essas bolinhas de chumbo que Dalton tinha proposto. Que deveria ter passagem aqui. A gente não vê, a gente toca aqui o negócio tudo maciço, imaginando que isso aqui é ouro. Eu bato aqui, o negócio duro não dá para passar, certo? Mas o cara pensou, não deve dar para passar alguma coisa, já tinha feito outras experiências, com outras coisas que atravessaram. Aí começou a bombardear com partículas positivas, semelhantes ao que teoricamente tinha no núcleo. O que ele descobriu? Imagina, a placa de ouro aqui, botou um anteparo aqui, botou um material radioativo aqui para emitir partículas alfa. Aqui no anteparo ia ficar as marcações. Se aquelas partículas atravessassem, elas iam marcar esse anteparo. Eu não lembro qual era o material que ia marcar aqui. Aqui era de ouro. O que aconteceu aqui no anteparo? A maioria esmagadora das partículas alfa atravessaram e marcaram aqui. Se as partículas alfa atravessaram, é porque tem muito espaço aqui que a gente não está vendo, certo? Aí a partir disso o cara chegou à conclusão seguinte: caraca, o átomo ele tem que ter muito espaço vazio. Aí gerou a ideia de que você teria uma bolinha aqui, né? Os elétrons circulando longe pra caraca um do outro, e os elétrons mais externos faziam ligações com os outros átomos que estão ali próximo. Então o que acontece? Se a gente tentasse colocar na prática o que o cara descobriu, é que tem uma coisa no meio, como você perguntou, como é que sabe que tem duas partes? Tem uma coisa ali no meio, que deve ser o núcleo, só que tem que ter um monte de espaço vazio, e os elétrons vão se conectar aqui, aí tem outro espaço vazio gigantesco, aí um outro núcleo lá, então as partículas conseguem passar ali. Os elétrons assim, aí como o negócio a partícula alfa. Aí ela passa entre os elétrons. Ela passou aqui, nesses espaços todos que tem aqui. Nessa experiência, a maioria das partículas atravessou. Algumas, uma quantidade pequena, se desviava, não vinha retinho. Vamos dizer que tem um canhão de partícula alfa aqui, ó, pum, a maioria bateu aqui reta. Algumas se desviaram, ou seja, entrava por aqui, e quando via na placa aqui, tinha colidido aqui em cima, significando que ela fez isso aqui, ó. Veio, bateu em alguma coisa, igual o sinuca, quando a gente bate de casquinha, que a bolinha desvia, como se tivesse batido ali na bolinha e foi para alguma outra direção, mas isso é uma quantidade pequenininha. E uma quantidade ainda menor batia e voltava, significando que o que a gente tem realmente de massa ali para colidir e voltar era muito pouco, porque poucas partículas voltaram, a maioria atravessou. Se a maioria atravessou, é porque a gente tem mais espaço vazio do que espaço ali compacto para proteger da radiação. Isso é uma das experiências, só que eu estou dando de exemplo para responder a tua pergunta, que o cara chega à conclusão: caraca, não tem só uma bolinha ali não, porque a ideia lá de Dalton, as bolinhas estão tudo coladinhas uma na outra, isso aqui é sólido, porque não tem nada, estão tudo preso, mas aí os caras descobriram que tem espaço. Isso aqui tem espaço, inclusive na gente. Por que uma radiação atravessa a gente? Né? Por exemplo, quando a gente faz raio-x, né? Apesar de que raio-x não são partículas, né? Qualquer outro tipo de radiação, um elemento radioativo, como é que ele atravessa a gente? Porque a gente tem vários espaços vazios aqui para atravessar a gente, só que a gente não vê isso, tá certo? A matéria é bastante complexa. Então, só dei um exemplo de uma das experiências, mas várias outras. Os caras chegam, a própria descoberta da eletricidade, fazer, tem alguma coisa circulando aqui para poder fazer energia elétrica. Então, são várias experiências que vão detectando que existem outras partículas aí, tá? E cada vez mais complexas.
Aí você chega em experiências de bombardeamento de núcleo para descobrir outras partículas dentro do próprio núcleo, enfim, várias experiências. Então vamos seguir aqui. Que eu já falei, né, é a base de toda a química, essencial para compreender transformações materiais. Aí aqui, pessoal, preciso que vocês entendam isso e nunca mais esqueçam em toda a vida de vocês. As principais partículas são os prótons, nêutrons e elétrons. Existem outras. O próximo slide eu vou botar só para ilustrar outras partículas, tá certo? O próximo slide não precisa se preocupar com ele. Só quero que vocês vejam depois que não são somente essas três aqui. Essas três aqui nós temos os prótons, nêutrons e elétrons. O que são os prótons? São partículas com carga positiva. Gravou no coração? Os prótons são positivos. Ele muitas vezes vai ser simbolizado com P de próton, né? E um maisinho aqui. Esse maisinho está simbolizando que ele tem a carga positiva. Quando a gente vem aqui para o elétron, tem um menusinho aqui, de que ele tem uma carga negativa. É uma mera convenção de lá atrás, quando criaram a eletricidade, tá? Lá atrás, se o cara tivesse dito que o elétron é positivo e o próton é negativo, tranquilo, a gente ia ter isso até hoje, não faria diferença nenhuma, é uma mera convenção, tá certo? Que a gente aceita isso. E hoje em dia, né, já há bastante tempo, a gente tem a teoria aí da antimatéria. Vocês já ouviram falar de antimatéria? O pessoal que vê aí os filmes da Marvel, o filme de... O que é a antimatéria? É igualzinho a matéria que a gente tem aqui, só que tem o sinal contrário. Então, em algum lugar do universo é possível que haja um próton negativo com um elétron circulando nele positivo. Então, se você juntar a matéria com a antimatéria, o que vai acontecer? A ideia é que eles vão se unir e vai desmantelar ali a existência da parada. Então, nos filmes... Não vamos entrar nessas teorias não, que não é foco aqui da aula. Mas, enfim, pessoal, para a nossa aula, para as nossas provas... Assina aqui, Nicolas, deixa eu assinar aqui. Para a nossa prova, para a nossa aula, eu preciso que vocês entendam que o próton é positivo, tá? E ele está localizado no núcleo. Guardou essa informação? Não tem próton na eletrosfera, nem tem uma protosfera lá em volta do átomo, não. Tá certo? Ele está no núcleo. Ele está no núcleo junto com quem? Com o nêutron. O nêutron tem carga? Por isso que tem um zerozinho, é um N de nêutron e tem um zerozinho, só para simbolizar, uma letrinha que eles usam para simbolizar. O que é o nêutron? É uma partícula sem carga, tem a mesma massa do próton, tá? A gente costuma dizer que é uma unidade atômica, unidade atômica. O próton tem uma unidade, o nêutron também tem uma unidade. Se você tivesse como botar na balança, eles teriam o mesmo peso. O que o nêutron está fazendo ali no núcleo? Está evitando que os prótons se espalhem. Porque a gente sabe, vocês já viram o ímã, né? Quem já brincou com ímã? Os lados opostos, né, se atraem. Se você conseguir virar e botar os lados que têm o mesmo sinal, eles vão se repelir, vão se empurrar. Imagina, um monte de próton ali, tudo com carga positiva, tudo junto. Qual é a tendência daquilo ali acontecer? Eles se expandir, ficam um empurrando o outro e desmantelar o átomo. Então os nêutrons estão ali justamente para anular essa força, né? E fica ali entre eles para você conseguir manter o núcleo coeso. Tá certo? Então eles têm a mesma massa. Nem sempre tem a mesma quantidade. Pode ter um pouquinho mais de nêutron ali. Às vezes um elemento que tenha 3 prótons pode ter 4 nêutrons ali. Tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E a gente tem os elétrons que tem partícula o quê? Desculpa, tem carga o quê? Negativa. Carga negativa. E onde é que fica o elétron? No núcleo? Fica na eletrosfera, tá certo? Fica localizado em volta ali do núcleo. Partículas que têm carga negativa. Só quero que vocês não esqueçam mais esses detalhes aqui que vai cair na prova de vocês. Esse próximo slide é só para vocês entenderem que existem outras partículas. Só relacionei algumas, tá? Quarks são partículas fundamentais que formam os prótons e os nêutrons, ou seja, os próprios prótons são subdivididos. Tá? Existem partículas menores para compor os prótons e os nêutrons, chamados quarks. O átomo é indivisível ainda? Obviamente que não, né? A gente consegue dividir o átomo aí em várias partes menores ainda. Aquela ideia lá atrás de que ele é indivisível acabou há muito tempo. Tem os leptons, que na verdade são grupos de partículas fundamentais a qual pertence o elétron. Então a gente tem um monte de partículas lá igualzinho do elétron, com características diferentes. O elétron faz parte desse grupo de partículas chamado leptons, tá? A gente tem os bósons, que são partículas mediadoras de forças fundamentais. A gente tem os mesons, partículas formadas por um par
quark e antiquark, bota o quark e antiquark, forma o meson. O que está acontecendo aí? Não, do nada. Calma aí, eu tava tentando Bárions, aqui, né? partículas compostas por 3 quarks. Você junta 3 quarks, você forma um bárion, como prótons e nêutrons, né, que também são bárions. E nós temos as antipartículas, que é aquela ideia que eu falei para vocês da existência da antimatéria, que é um assunto muito interessante, mas por curiosidade, tá? Então nós temos as antipartículas. Então, diz o seguinte, presta atenção aqui, pessoal. Toda partícula teria, em tese, né, uma antipartícula correspondente com carga oposta. Então acredita-se que em algum lugar do universo a gente tenha lá o próton negativo, o elétron positivo, para fazer ali a chamada antimatéria. Tá certo? Só curiosidadezinha. Agora eu quero que vocês façam essa questão aqui. Parem de conversar e façam essa questãozinha aqui para ver se vocês entenderam o que eu falei até agora. Questão basicona, para olhar assim, acertar e ser feliz. A gente vai ter várias questões hoje, tá? Em cada partezinha. Letra B, alguém dá mais? B também, mais alguém? B, alguém pensa diferente? B. B. Foi, quem tá rindo? Só porque foi no embalo, cara? É B, né? Tenho certeza que é B, né? Calma aí. Calma aí. Eu vou beber água, todo mundo vai te esperar agora. Calma aí. Uhum. É B. Avisa pra ele que é B, porque ele chegou, foi lá beber água e perdeu. B também? Todo mundo na B, né? Vamos lá, pessoal. Basicamente o que a gente falou anteriormente, ó. As partículas fundamentais do átomo, suas respectivas cargas e localizações. Então, em cada alternativa aqui, você vai ter o nome da partícula, você vai ter a carga dela e onde que ela está. E a gente vai procurar que está corretamente indicado. Vamos lá, letra A. É a B. Próton, B, chegou na B? De B, show de bola. Já me dou por satisfeito, eu sei que vocês vão acertar uma questão como essa. Próton, carga negativa? Próton? Não, só se for antimatéria, né? É positivo, ele fica na eletrosfera? Não, então a gente já pode até eliminar esse camarada aqui, não pode? Acho que não precisa nem continuar, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu já elimino, tá? Vamos só ver aqui os outros. Nêutron. Nêutron tem carga positiva? Qual é a carga do nêutron? Nula, né? Não tem carga. Fica no núcleo? Aí sim, nesse ponto aqui até que tá certo. O nêutron fica no núcleo junto com o próton. Lembra que eu falei para vocês. Prótons e nêutrons estão ali juntinho no núcleo. Os nêutrons evitando que os prótons se expandam ali e acabem com o átomo. Tá certo? E a gente tem aqui o elétron. Elétron neutro? Não. Não, né? Fica no núcleo? Fica onde o elétron? Eletrosfera, né? Que é aquele espaço em volta do núcleo ali circulando. Então, beleza. A não é? Agora vamos para a letra B. Próton, carga positiva? Sim. Certo. Ele fica no núcleo? Sim. O nêutron, carga neutra? Sim. Até o nome, né? Nêutron, neutra, né? Faz todo sentido. Não dá nem para dar mole nisso aqui. Fica no núcleo? Sim. O que ele fica fazendo no núcleo? Só passeando, tomando café? O que ele fica fazendo lá? Fica girando. Não. Ele se mexe também. Impede dos prótons de Impede dos prótons se expandirem, né? Porque tem um monte de prótons, tudo com carga positiva. Eles querem, né, se afastar. Fica ali, vamos usar uma palavra mais técnica. Fica ali estabilizando o núcleo. Acho que é uma palavra mais adequada, tá? Mas fica mais didático. Elétron. O elétron é negativo? Sim. Fica na eletrosfera? Sim. Show, hein? Geral acertou letra B, 100% de acerto, aí vai pra galera e acerta. Pessoal, não vou nem ler os outros aqui pra gente não gastar tempo, porque é basicamente um troca-troca do que tá na letra B, tá certo? A não ser que eu tenha algum erro de digitação aqui e tenha algum outro acerto. Mas em tese, a letra B é o gabarito. Tá certo, pessoal? Todo mundo entendendo disso, né? Agora vamos para alguns modelos atômicos. Modelo atômico de Dalton, 1808, foi a primeira proposta. Ele viu o átomo para fazer esse modelo? Não, por isso que ele fez uma proposta baseada nas experiências que ele fez com a matéria. Imaginou lá, como eu falei lá atrás, corta a matériazinha, estou imaginando aqui, estou cortando. Imagina como eu conseguisse cortar infinitamente. Tem uma faquinha cada vez mais fina e vou cortando, eu vou chegar numa partícula elementar que vai ser uma bolinha. Uma bolinha concentradinha lá, que não dá para dividir ela, não dá para destruir.
Então, o que era a ideia da época? O átomo seria uma esfera maciça, né? Esfera, bolinha, né? Indivisível e indestrutível. Não dá para dividir, não dá para destruir. Você vai chegar lá, não tem como mais, porque ela é a base de tudo. Ideia de Dalton lá atrás, tá? Os átomos de um mesmo elemento são iguais entre si. Qual é a ideia dele? Pega o átomo do ouro. Pega outra peça de ouro lá, tira um átomo dali e um átomo daqui. Se eu botar, pô, beleza, são iguaizinhos os átomos do mesmo elemento. Se eu pegar o átomo do ouro na cabeça dos caras, vou pegar o átomo da né? Sabe que madeira, barulhinho aí do copinho aí. Claro que madeira tem vários átomos, né? Tem vários elementos aqui. Mas na cabeça lá de trás, madeira tem um átomo lá da madeira. Vou pegar o átomo da madeira, pegar o átomo do ouro, peraí. É uma bolinha também, indestrutível e indivisível. Do ouro também é uma bolinha indivisível e indestrutível, mas elas são bolinhas diferentes. Tá certo? Essa é a ideia lá de trás, tá? Átomos do mesmo elemento são iguais entre si e são diferentes dos outros elementos. Como eu dei o exemplo aqui, madeira e ouro. Reações químicas seriam rearranjos de átomos, nunca criação nem destruição deles. O que isso aqui está dizendo? Ideia do cara que tem a ver com o que a gente aprende hoje em dia também, tá? Essas duas partes aqui são meio confusas se comparar com as ideias de hoje. Essa aqui faz muito sentido até hoje. O que são reações químicas? Você pega um átomo de uma coisa, pega o átomo da outra, você vai reagir. Os átomos vão continuar átomos daquelas coisas. A única coisa que você fez foi que você rearranjou. Imagina eu pegando um átomo de hidrogênio, pegando um átomo de oxigênio para formar água. Qual é a fórmula da água? H2O. Tem hidrogênio e oxigênio. Imagina que eu tenho os dois separados. Tem hidrogênio aqui, tem oxigênio aqui. Vou juntar, vou reagir os dois lá, vou aquecer e tal, vou juntar. Formei a água. O átomo de hidrogênio ali na molécula de água continua sendo hidrogênio? Continua, certo? Tanto que a fórmula é H, né? Continua H. O átomo de oxigênio continua sendo de oxigênio? Só está rearranjado, se juntou com o outro lá para formar água. Mas os átomos continuam iguais. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Reações químicas seriam rearranjos, ou seja, deu uma ajeitada ali na posição deles para ficarem juntos, rearranjo de átomo. Mas nunca uma reação química é a criação nem destruição de outros átomos. Se eu reagir, reação química, se eu reagir, eu não estou criando um novo átomo, nem estou destruindo um novo átomo. É possível de um átomo você destruir ele e criar um outro átomo? Até é. Bombardeamento nuclear, bombardeamento dessas bombas atômicas, esqueci o nome daquela... O CERN, né? Aquele corredor gigantesco lá que os caras fazem experiência com várias partículas. Então ali faz um bombardeamento radioativo, aí consegue acertar o núcleo de algum elemento e você transforma num outro elemento. Vamos dizer que eu conseguisse acertar com muita força o núcleo de um ouro. Eu vou arrancar um próton dali, se eu tirar um prótonzinho dali, pronto, já transformei em outro elemento. Aquele átomo já virou uma outra coisa. Vamos dizer que eu conseguisse colocar um próton dentro de um átomo. Eu transformei em um outro elemento. Mas isso é reação química? Não. Isso é uma reação nuclear, tá certo? Essa ideia aqui é válida até hoje. Reações químicas só são rearranjos, como eu dei o exemplo da água. Nunca está criando outro átomo e nem destruindo o outro átomo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Seguindo, modelo atômico... Só um instantinho. Tá, eu já falei. Modelo atômico de Thomson. Veio na sequência de Dalton. Isso aqui está em todo o livro de química, tá? Inclusive naquele que eu já indiquei para vocês de Feltre. Quem tiver condição de comprar, compra, tá? Compra usado, porque não é baratinho, tá? Compra usado, que é mais barato. Ou quem tiver condição de comprar o novo, compra também. Então todo o livro de química vai mostrar essa sequência de modelos atômicos. Modelo de Dalton foi o primeiro, né? Aquela esferazinha. Modelo atômico de Thomson. O que Thomson fez? A partir da descoberta do elétron, descobriram a eletricidade, o cara imaginou o átomo dessa forma aqui. Teria uma massa positiva, vou botar uns sinaizinhos positivos aqui dentro, só para ilustrar, tá? Essa massa amarela, eu que botei amarelo, tá? Não tinha cor não. Aqui dentro é tudo positivo, tá? Essa massa aqui é positiva. Aí, ó, agarrado lá, incrustado, mergulhado nessa massa positiva, você tinha os elétrons ali.
Os elétrons tudo agarradinho e lá dentro da massa também. Imagina uma esfera gelatinosa que outros elementos pudessem ficar tudo agarradinho ali. Aí veio esse nomezinho aqui, ó, pudim de passas. Tá? Vocês vão ver exatamente essa expressão. Às vezes cai até em prova numa questão. Modelo pudim de passas. Quando fala do modelo pudim de passas, é esse negócio esquisito aqui. Por quê? Isso aqui está simulando como se fosse um pudim. Isso aqui são as passas ali mergulhadas, né, mergulhadas ou na superfície agarradas no que seria o pudim. Eu pensei que esse nosso roxo era um símbolo de menos. Não, esse aqui é um símbolo de menos, sim, porque são os elétrons. Só que a ideia, essa aqui a gente está lá atrás, não está naquele modelozinho ainda que tem um núcleo. Essa cor aqui ficou escurona, peraí. A gente aqui ainda não chegou naquela ideia que tem um núcleo aqui no meio e os elétrons girando em volta, não, tá? Ainda não chegamos nessa parte. Os caras, nessa época de Thomson aqui, com essa proposta em 1897, ele acreditava que o átomo inteiro era dessa forma aqui. Seria uma esfera com os elétrons negativos agarrados nele. Beleza? Então isso aqui é sinal negativo mesmo. Essa massa que eu botei em amarelo aqui é positiva e essas bolinhas aqui que seriam os elétrons têm carga negativa. Mas tudo agarrado. Não, isso foi o modelo lá atrás. Tá? Não, já foi descartado com a evolução do modelo atômico. Tá bom? Mas é bom que a gente conheça que isso de vez em quando cai em prova. A sequência de modelos atômicos, o avanço dos modelos pode cair em alguma prova. Tá? Então descobriu o elétron, então quando descobriu que existia uma partícula elétrica negativa ali, o cara fez essa proposição aqui. O átomo passa a ser uma esfera de carga positiva, né, essa parte amarela aqui, com elétrons incrustados ali, agarrados nela, tá? Como passas em um pudim. Aí deram esse nome aqui de que o átomo seria um pudim de passas, como um pudim de passas. Beleza? Então vamos seguir. Próximo modelo, pessoal. Modelo atômico de Rutherford, 1911. Aí já se aproxima disso aqui que a gente conhece. Um núcleozinho, uma eletrosfera, né, com os elétrons girando em torno dela, em torno do núcleo. Tá? Aí aqui, imagina que você conseguisse botar as órbitas, né, tudo ali num plano só para a gente enxergar. Aqui ele já está pensando, já saiu do pudim de passas. No pudim de passas, os elétrons estavam aqui. Agora eles estão viajando aqui, ó, tudo doido na tal da eletrosfera. Começou aquela proposta que a gente está se aproximando do que a gente entende hoje como átomo, tá? Então nós tivemos a descoberta do núcleo atômico, descobriu-se que existe um núcleo. Não é um átomo, uma coisa só, com os elétrons agarrados. Existe um núcleo ali e existe alguma partículazinha lá negativa, que já tinha sido descoberta há muito tempo, que está ali orbitando esse núcleo. Descoberta do núcleo atômico através de experimento da lâmina de ouro. Lembra que eu falei da lâmina de ouro lá atrás? O cara bateu, jogou lá, bombardeou com partículas alfa, a maioria atravessou, só que teve algumas que bateram e voltaram. Então tinha alguma coisa ali muito pequenininha que ele descobriu que era o núcleo. Tá certo? E ele também descobriu que existe muito espaço vazio na matéria. Tá certo? O átomo é formado por um núcleo, na ideia do cara, um núcleo pequeno. Veja bem, falei para vocês, isso aqui é só um desenho ilustrativo. Se isso aqui fosse mesmo um núcleo, se isso aqui fosse realmente um núcleo desse tamanho aqui, o elétron ia estar, sei lá, cara, muito maior do que esse prédio aqui, tá? Ainda muito distante. Tá? Essa proporção que está aqui está completamente irregular, aqui também. Tá? Se a gente tivesse um núcleo desse tamanho, esse troço ia estar girando num círculo gigantesco. Tá certo? Então o átomo é formado por um núcleo, acabou o negócio de pudim de passas. O núcleo é pequeno em relação ao tamanho do átomo, o átomo é grandão, só que, obviamente, grandão porque o elétron está girando muito longe. Mas é um grandão cheio de espaço vazio, tanto que atravessou lá com as partículas alfa aquela fina camada de ouro. Ele é denso, ou seja, muita densidade aqui. É positivo o núcleo, onde está quase toda a massa, ou seja, quase toda a massa do átomo está concentrada aqui. Por que está quase toda a massa concentrada aqui? Fala. Tem espaço dentro do núcleo? Tem também, mas obviamente que é bem mais reduzido se comparado a esse espação que tem entre os elétrons ali, tá? Então, ó, por que quase toda a massa está no núcleo? Agora preciso que vocês prestem atenção. O
próton tem uma massa lá, claro que a gente não consegue botar numa balança para calcular aquilo ali. Então, se trabalha com outras unidades de medida, considera lá que o próton e o nêutron têm a mesma massa e considera a massa deles como uma unidade. Ah, que unidade? Unidade atômica, tá lá. Tem um e o outro é um também, porque é igualzinho o peso, entre aspas aqui o peso, mas é a massa. Tá? Quando a gente comparar a massa desses elementos com os elétrons, o elétron é mais pesado ou mais leve que o próton? O que vocês imaginam? Não, calma aí, volta. Mais leve? Ó, o próton e o nêutron têm a mesma massa. Se botasse numa balança, vamos botar numa balancinha bem pequenininha, botou o próton aqui e o nêutron aqui, a balança vai ficar equilibrada. O elétron é mais pesado que eles ou mais leve? Pesado. Não, ele é muito mais leve. Guarda essa informação. Por quê? 1836 vezes menor que o próton. Pega o próton, parte ele em 1800, quase 2.000 pedaços. Aqueles pedacinhos lá vão ser o tamanho do elétron, certo? A massa dele é muito leve. Então, por isso que a teoria diz que quase toda a massa está concentrada aqui. Ora, se um próton que está aqui dentro é 1836 vezes mais pesado que um elétron, o pezinho do elétron aqui é insignificante. E ele está longe pra caramba, então a gente considera que a massa está concentrada toda aqui. É muito mais pesado do que o somatório desses elétrons aqui. A carga tem o mesmo número, só é oposta. Por exemplo, um próton equivale a um elétron, só que um é positivo e o outro é negativo. Mas em termos de massa, a massa aqui é muito maior. Então a gente desconsidera a massa disso aqui. É como se, vou dar um exemplo aqui, colocou um caminhão de areia aqui na frente do prédio. Derramou lá um caminhão de areia, são 6 metros de areia. Beleza. Tem lá uma massa lá absurda, não sei quantas toneladas tem aquilo ali. Aí eu chego lá, pego 3 ervilhas. Aumentei a massa? Sim. Aumentei. Mas não fui insignificante? 3 ervilhazinhas num caminhão de areia? A massa total da areia já representa a massa total junto com a ervilha. Porque a ervilhazinha então se leve pra caraca, não faz diferença nenhuma jogar 3 ervilhas ali. Então é mais ou menos isso. Se você comparar a massa que tem aqui com a massa dos elétrons, isso aqui tudo é desprezível. Existe massa? Poderia ser somado? Mas vai somar uma coisa que não faz diferença nenhuma. Tá? Tanto que quando a gente vai aprender daqui a pouco isso daqui, ó, o número de massa. Tá? Daqui a pouco vai chegar isso aqui. O número de massa de um átomo é o número atômico dele, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Eu não somo aqui ó, o número de elétrons. Não preciso somar porque é insignificante. Tá certo? Então vamos lá. Então essa ideia de Rutherford é admitida até hoje, que a massa do elétron é insignificante se comparada à massa dos prótons e dos nêutrons. Então quase toda a massa está concentrada no núcleo. E uma grande região vazia por onde... Aqui, ó. Região vazia, tá certo? Porque esse experimento aqui também detectou que tem muito espaço vazio. Por isso que várias partículas atravessaram o ouro. Então a gente tem um espaço... Aqui mesmo, nesse desenho aqui, que nem está perto da realidade, que eu te falei que isso aqui está afastado pra caramba, só esse desenho já consegue perceber que tem muito espaço vazio aqui, não tem? Imagina se esses elétrons estivessem circulando longe pra caraca do núcleo. Aí que teria espaço vazio pra caramba. Só um instantinho, só para concluir essa frase aqui. Grande região vazia por onde circulam os elétrons. Então é uma grande região vazia que os elétrons estão circulando. Fala aí. Você sabe, tipo, como que os cientistas conseguiram, entre aspas, medir o peso de uma coisa tão pequena? Cara, na verdade eles não medem. Tá? Eles fazem comparações, porque você tem já detectado ali o elemento químico, você tem a massa total. Se você conseguir saber a quantidade de átomos que você tem ali, você divide pela quantidade de átomos, você consegue chegar à estimativa de uma massa ali. Tá? Como se eu consigo calcular quantos elétrons tem, quantos átomos tem por área, uma determinada área ou um determinado volume de material. E eu consigo calcular o peso desse material todo. Se eu dividir pela quantidade de átomos que eu estimei que tem aqui, eu vou chegar na massazinha dele. E a massa dele é muito pequena.
Tá? Vai ter um momento que a gente vai fazer esses cálculos aí. Tá? Mas não tem nenhuma balança que o cara calcula não, faz a estimativa pelo que ele tem no todo. Tá? Então vamos lá. Seguindo, pessoal, aí a gente tem um modelo de Bohr que na verdade vai complementar o modelo de Rutherford, tanto que depois vocês vão ver nos livros aí que tem o modelo Rutherford-Bohr, né? Que juntou a ideia anterior, que a gente acabou de ver, né? Só que agora, o que o cara acrescentou? Parecido com o anterior, só que agora ele disse o seguinte: cada elétron circula numa única órbita organizadinha. Ele não consegue naturalmente sair para a órbita de lá ou voltar para a órbita de cá. Até conseguiria. Por exemplo, um negócio importante que pode cair em prova. Imagina esse elétron aqui, ele está girando nessa órbita aqui, não está? Quanto mais energia o elétron tiver, ele vai ficar nas camadas mais distantes do núcleo. Ele tem força para se afastar dessa carga positiva. Concorda comigo que essa carga positiva atrai essa negativa? Para o cara ficar aqui rodando, ele tem que ter uma energia para ficar aqui. Se ele parar, o núcleo atrai ele. Então ele tem uma energia. Se ele tiver mais energia ainda, ele fica mais longe. Se ele tiver mais energia, ele fica mais longe. Então, para eu passar de uma órbita para outra, eu preciso ganhar energia. Então tem alguns processos que você coloca energia no elétron, ele dá um salto quântico, um salto eletrônico ali para a camada seguinte. Mesma coisa, imagina esse elétron aqui. Se ele perder energia, ele está lá com a energia dele, está lá naquela órbita fixa ali, tá? Está redondinho aqui, pessoal, mas não necessariamente. Pensa nos planetas, tá? Às vezes está um assim, está outro assim. Só botei organizadinho assim para a gente enxergar todos eles, como se fosse o Sol e os planetas aqui. Aí imagina que esse elétron aqui perdeu energia. O que vai acontecer? Essa energia vai ser liberada de alguma forma, geralmente com a emissão de luz ou de alguma energia radioativa, uma energia eletromagnética, desculpa. Emitiu energia, ele ficou mais fraquinho, emitiu? Aí ele vai cair para cá, para a próxima camada. Não dá para formar uma camadazinha aqui intermediária. Se sair daqui, ele cai exatamente aqui, porque são pacotes de energias específicos e cada energia muito bem determinada em cada órbita dessa aqui. Tem Tá? como eles acabar a energia totalmente deles? Acabar totalmente a energia? Acho que tudo é possível de acabar a energia. Agora, como seria o processo você acabar a energia toda de um átomo? Não sei como é que faria isso não. Né? Existe uma teoria muito louca de você baixar a temperatura, porque, por exemplo, os átomos eles ficam vibrando, né? A gente tem lá os elétrons girando, mas o átomo em si ele vibra o tempo todo. Isso define a temperatura daquele material. Estou esquentando lá uma placa de ferro, esquentando uma panela. O que está acontecendo? O fogo está passando, o fogo está transmitindo aquela energia calorífica ali para o metal, os átomos de ferro, não sei o que é a tua panela, começa a agitar cada vez mais. Quanto mais quente, está mais agitado. Mesmo quando ele está frio, ele também está agitado, o átomo não para. Agora imagina você tirar a temperatura, vai ficando cada vez mais frio, cada vez mais frio, cada vez mais frio. Você vai descendo a temperatura, passa do zero, fica abaixo de zero, vai lá no zero absoluto, que é 273 Kelvin, né? Negativo, né? 273 graus negativos, que seria o zero Kelvin. Então você chegou nessa temperatura que ninguém nunca conseguiu chegar no zero absoluto, tá? Chegou muito próximo do laboratório. A teoria é que se você chegar no zero absoluto, você desmancha a estrutura. Porque se a energia que faz eles ficarem girando aqui, se eles de repente parar tudo, tirou energia, o que vai acontecer? Isso aqui vai desmanchar, então a matéria desmancha. Mas ainda ninguém conseguiu fazer o zero absoluto em laboratório para saber se realmente acontece, não. Já chegaram muito perto. Depois vocês pesquisem aí, o cara, qual a menor temperatura que já se conseguiu chegar? Aí vai estar lá 0, alguma coisa lá, 0, alguma coisa Kelvin lá, tá? Que é uma outra escala diferente do Celsius. Tá? Então, assim, possível é. Uma das formas é tirar o calor deles, mas aí são processos bem complicados, né? Então vamos lá, pessoal. Elétrons giram em órbitas circulares, quantizadas, né? Cada um na sua órbita bonitinho, fica só aqui nessa, não sai dessa aqui. Esse aqui também não sai daqui nunca. O que antes se pensava que eles ficavam aqui, aí ia para cá, e ficava muito louco lá, não. Agora, ó,
A teoria de Bohr é que eles ficam certinho, o outro lá que tem mais energia fica aqui, o outro fica aqui, tal, e não sai. Se você colocar energia ou tirar um deles, aí ele vai pular para uma órbita ou vai descer para outra. Nessas órbitas tem mais de um elétron? Tem, pode ter mais de um elétron, pode ter até tem mais de um também, tá? Tem uma aulinha que vai ser maneira pra caramba, a gente vai ver a energia das várias camadas ali, e um detalhe importante, essa última camada, que é a mais energética, é chamada de energia de camada de valência, tá? É essa aqui que faz as ligações químicas com outros átomos, certo? Essa vai ser uma outra aula. Então a gente tem os elétrons de órbita circular quantizados ao redor do núcleo, a gente já sabe, só podem ocupar níveis de energias específicos, ou seja, só podem ocupar aqui, aqui, ninguém pode ficar aqui no meio do caminho aqui, tá? Na teoria aqui, só se tiver que saltar, vai perder uma quantidade certa e vai vir para cá, tá? Só podem ocupar níveis específicos. E depois a gente vai aprender numa outra aula mais para frente, que essas camadas têm nome, tá? K, L, M, N, até P. Então a gente vai ver isso depois numa outra aula. Ao saltar de um nível para o outro, se um elétron saltar de um nível para o outro, ele absorve ou libera energia. Se esse elétron que absorver energia, tomou um fóton ali na cara, um fóton de energia, ele vai pular para cá. Se ele perder energia, ele vai emitir energia e vai cair para cá, tá certo? Então só vai saltar dentro dessas camadas. E esse é o modelo de Bohr, tá bom? Agora vamos lá, pessoal, responda essa pergunta aí. Oi? Não, Vocês estão brincando aqui, presta atenção aqui. O quê? Eu pesquisei o negócio do zero absoluto. Letra Calma aí. Tá aí? Eu tô dando todas. Letra A? Todo mundo de A? Calma aí. Ai, calma aí. É. Deixa eu ver aqui quem vai. Calma aí. Tá calmando. É letra A. Letra A também? Aí, geral na letra A, hein? Ô tio, o Nicolas falou que ele acha que é B. Fica pesquisando, procurando a resposta aí não, cara de pau. Eu não tô pesquisando, não. Ah, tá. Vamos lá no celular agora. Só na hora que for uma pesquisa muito importante. Lá saiu. Pessoal, de acordo com Dalton, o átomo era considerado. Pô, Dalton foi lá o primeiro, cara. Silêncio, volta pra cá. Dalton foi o primeiro a propor um modelo atômico. Qual foi a primeira ideia do cara? Aquela bolinha, aquela esfera. Então aqui, letra A, uma esfera maciça e indivisível. É o tal do Dalton. Associou Dalton com a bolinha? Bolinha inicial? Beleza, matou a questão. Um núcleo denso, letra B. Um núcleo denso com cargas positivas, nem sabia de carga ainda, misturada com negativa, nada disso. Sistema planetário com elétrons girando? Não, era aquela esferazinha lá do Dalton, tá? Esse negócio de planetário veio depois, de ideia parecida com o planetário, né? Uma esfera com cargas distribuídas, tá? Nada de carga ainda, o elétron foi descoberto depois. O átomo era uma nuvem eletrônica com níveis de energia quantizados. Não, o negócio de quantização veio com o Bohr, né, que foi o último que a gente falou, que tem as camadas certinho para cada elétron. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Mais uma questãozinha sobre o assunto de modelo atômico. Pensa aí que eu vou encher minha água aqui. Letra B. Letra B? Todos já letraram? Unânime? Unânime, mano. Alguém nessa hora tem até gente que pensa diferente. Não vou falar nunca, a maioria for eu vou ficar quietinho. O modelo de Thomson comparava o átomo a um pudim de passas. Lembrou do pudim de passas, né? Aquela massa positiva com os elétrons incrustados lá. Por que ele comparava com o pudim de passas? Elétrons e prótons ficavam em órbita. Próton em órbita? Não. Próton girando em volta de alguma coisa?
Esquece a letra A, vamos anular ela. Aqui, pessoal, para quem chegou depois, ó, um hábitozinho, já eliminar as alternativas absurdas, para depois, se você precisar dar um chutezinho, você tem mais chance de acertar. Né? Então já eliminei essa aqui, porque eu sei que não tem nada a ver próprio ficar em órbita. Tá? E nesse caso aqui, o modelo de Thomson, também os elétrons não ficavam em órbita, né? Porque estavam agarradinhos lá na massa positiva. Elétrons estavam incrustados, nome difícil, né? Tá ali enfiado, agarrado, né? Mergulhado naquela massa. Até no exemplo que você deu estava incrustado. Estava essa palavra, né? Mas eu boto de propósito, porque como pode cair na questão, você precisa saber, tem que ter um vocabuláriozinho, né? Que é utilizado. Em uma massa, os elétrons estavam incrustados em uma massa positiva. Certinho, né? Exatamente o exemplo do pudim de passas. Não esqueçam esse nome, mas é ridículo esse nome, pudim de passas. Pode cair numa questãozinha, já que raio de pudim de passas. Aí o que vocês vão lembrar? Vão lembrar do pudim assim, ó. Caraca, tem um pudim aqui, né? Esse aqui é um pudim, vai lembrar do pratinho. Caraca, como é que Faz a cobertura sentido. Sim. Tem que ter a cobertura certinha. A cobertura do pudim. Caraca, mano, parece um vulcão, né? Outro chapéu mesmo, Parece tudo, menos o pudim, né, cara? A ideia aqui é um pudim no prato, tá? Galera, tem nada a ver com churrascar, antes que cause confusão. Na hora da prova, o cara que não sabe nada, ele vai lembrar de um pudim, cara. Vai lembrar disso aqui, ainda vai botar umas passas aqui em cima, ó. Passas é o quê? Meio roxo, né? Vou botar aqui as passas. Aí bota umas passazinhas aqui em cima. Caraca, olha o átomo de Thomson. Nada a ver com isso. Esquece. Agora você já sabe que raio de pudim de passas é ele, pudim redondinho, né? Porque a questão de ser, entre aspas, né? Gelatinoso ali, com os elétrons tudo agarradinho nele, tá? Então você já sabe, já tem o desenho lá na cabecinha de vocês, isso aqui é o gabarito. O núcleo concentrava toda a massa do átomo. Não, essa ideia veio depois, até porque no pudim de passas, os elétrons estão agarrados. Então, em tese, né, teria ali que somar a massa do elétron também, para formar a massa total do átomo. Os nêutrons formavam uma nuvem ao redor da carga positiva. Não tinha nada de nêutron no modelo do pudim de passas. O átomo era indivisível. O átomo era indivisível como uma esfera sólida. Isso aqui é de quem? Dalton. Beleza? Aqui, ó. No caso aqui, ó, vou até puxar aqui O átomo. Dalton. Essa aqui era mais uma absurda que vocês iam vir aqui, ó. Tchum. Eliminei ela para não ficar perdendo tempo com ela depois. Tá certo? Chapéu do cowboy. Mais uma questãozinha, pessoal, sobre modelos atômicos. Falamos agora sobre Rutherford. Expliquei para vocês o experimento da lâmina de ouro. Letra quê? B. Tá rápido e excelente. A prova da AFA tá. Alguém dá mais? Calma aí. Calma aí. Tô calminho. Tô ficando nervoso agora. B. D? Li tudo. Excelente. Tem que ler tudo, tio. Isso não é tudo, tio. Mas tem uma coisinha. Isso é importante, pessoal. Mesmo que na prova vocês, de repente, detectei que é a B. Você vai até o final, Mas porque tem uma coisinha. uma resposta um pouquinho melhor, e você chega em casa, não é a B não, tem outra. Não mata logo de cara, não. Tem. Mas não tem outro. Geral na B, vamos lá. O experimento da lâmina de ouro de Rutherford, né? Que é a lâmina de ouro, um anteparo, um canhãozinho mandando partículas alfa, evidenciou que os elétrons estavam fixos no núcleo. A maior parte do átomo é um espaço vazio. Beleza, né? O núcleo era formado por prótons e nêutrons? Não, eu sabia até que tinha um núcleo, tanto que algumas bateram e voltaram. Mas aquilo ali não determinou que tinha divisão ali entre prótons e nêutrons. Ele só identificou que realmente tinha um núcleo, tá? Parte disso aqui é até certa, a existência de um núcleo. Deixa eu já marcar aqui a letra que a gente falou, né? A maior parte é vazio. O átomo era maciço e indivisível. Quem falou isso aqui? Letra D. Dalton. Não esquece mais, tá? O átomo era maciço e indivisível foi Dalton, não foi Rutherford. Achei que você estava perguntando quem que achou que era C. Ah, não. Deu uma ambiguidade aqui na nossa fala, é verdade.
O átomo não tinha partículas carregadas. Ele identificou isso? Que não tinha partícula carregada? Qual foi o objeto ali? O que ele identificou ali? Que tinha um núcleo pequenininho, aquele experimento ali de Rutherford. Ele identificou que tinha um núcleo pequenininho porque algumas partículas desviavam e outras voltavam, então tem alguma bolinha ali atrapalhando a passagem, e que tem muito espaço vazio porque um monte de partícula atravessou. Tá? Então, letra B está certinho. Tá bom? Como eles viam que tinha batido do outro lado? O anteparo fazia marcas. É como se você mandasse uma coisa com muita energia e queimasse a outra parte lá. Você vê o anteparo aqui que não ia marcando aqui com as batidas. Mas o anteparo, ele é pequenininho ou ele é grandão? Não, ele era tamanho, pelo menos, não sei o tamanho, mas pelo menos do tamanho da placa de ouro. Não sei se era maior, tá? E deveria ser de algum material que fosse mais denso que o ouro, porque o que atravessou lá não ia atravessar aqui. Então você tinha que ter uma coisa mais espessa aqui, pelo menos, para segurar mais aquela passagem. Então, tá? às vezes, ele até passou até pelo... Alguns podem ter passado pelo outro material, com certeza. Tá? Mas se você... essa placa de ouro que ele usou era uma placa muito fininha, muito fina mesmo. Uma coisa bem... Aí, em tese sólida, mesmo fina é sólida. O daqui, se você bota um material mais denso e mais grosso, vai segurar muito mais a travessia do que o outro. Você consegue fazer uma leitura do que passou e do que não passou. Bom, mas eu não me recordo qual era o material do anteparo, não. Para Bohr, a emissão de energia por um átomo ocorre quando? Lembra que Bohr foi o último naquela sequência de modelos atômicos. É C. C, quem dá mais? Falou o quê? B, C. Mais algum? C e D. Então vamos lá, pessoal. Bohr é o último, tá, pessoal? É o último, aquele que deu aquele último modelo daquelas partezinhas lá quantizadas, que os elétrons ficam em órbitas fixas, não fica saindo dali, só vai sair se ele receber energia ou se ele perder energia, tá? Nesse modelo de Bohr, a emissão de energia do átomo, ele emitiu energia. Vai acontecer quando? Quando os elétrons penetram no núcleo. Não, o elétron não penetra no núcleo, ele fica orbitando no núcleo. Então, letra A, a gente descarta. Tá? Quando o átomo colide com outro átomo, a emissão de energia por um átomo ocorre quando o átomo colide com outro átomo? Não. Elétrons saltam para níveis mais externos. Pô, vamos lá, pessoal, vamos pensar nisso daqui. Ó, eu tenho um núcleo aqui. Vou fazer só a metade, tá? Vamos pensar aqui. Essa aqui é uma órbita. Essa aqui é outra órbita de elétrons. Tá? Eu tenho um elétronzinho aqui e tenho um elétronzinho aqui. E eu tenho outro elétronzinho aqui. Tá girando aqui. Quanto mais para fora, tem mais energia, certo? Esse elétron aqui tem mais energia que esse, porque ele consegue se afastar mais daquela carga positiva que está puxando ele. Então, quanto mais para fora das órbitas, ele tem mais energia. Então, por exemplo, para esse elétron aqui vir para cá, ele tem que ganhar ou perder energia? Daqui para cá. Ganhar. Ele tem que ganhar. Esse aqui, para vir para cá, ele tem que fazer o quê? Ele tem que perder. Aqui está falando de emissão de energia. Os elétrons saltam para níveis mais externos. Quando ele salta, quando salta daqui para cá, ele tem que receber energia. Para ele saltar daqui, ele não tem que emitir, ele tem que receber energia. Ele consegue ir daqui para cá, para os mais externos. Tá? Agora, emissão de energia quando os elétrons retornam para os níveis mais intensos liberado no fóton. Beleza, ó. Eu tenho que vir daqui para cá. Internos. Eu libero, mas interno vem daqui para cá. Oi?
Já foi intenso. Interno. Foi interno, não foi interno. Falei errado, então. Então, ó, esse elétronzinho, se ele emitir energia, presta atenção, se esse elétron aqui emitiu uma energia, liberou um fóton, né, que é a parte, vamos chamar de partícula, né, elementar da luz, né, uma unidadezinha de luz. Ele emitiu um fóton, emitiu luz, perdeu energia, perdeu? Aí ele vai e cai para cá, certo? Então, na emissão de energia, emitiu energia, ele emitiu, perdeu energia, então ele cai para perto do núcleo, cai para um nível mais baixo, tá? Então o gabaritozinho aqui é letra D, uma boa confusãozinha aqui entre C e D, tá? Para a gente discutir e guardar no coração, mas tenham isso na cabecinha, eu liberei energia, eu perdi, fiquei mais fraquinho, o núcleo está me atraindo. O contrário, ganhei energia, eu consigo ir para mais longe, consigo me afastar daquela carga que está me puxando. Tá certo? Então o gabarito aqui, pessoal, letra D. No ar também tem átomo? Oi? No ar. No ar tem átomo? Em todo lugar tem átomo. O ar tem. Eu tô encostando. O ar, pessoal, assim, grosso modo, no ar que a gente respira, ele tem o oxigênio, para a gente respirar, senão a gente morre. Tem mais ainda nitrogênio. Nitrogênio pra caraca. Eu acho que é 70%. É, 78, acho que é 78 de nitrogênio, 21 de, o normal, né? 21 de oxigênio 2%. e um pouquinho de argônio, acho que 1% de argônio e 1% de outros gases misturados, tá? Esse é o ar normal. Cada elementozinho que eu citei tem átomos, né? Tem o átomo de oxigênio, o átomo do nitrogênio, por aí vai. Tá certo? A gente às vezes acha que é mais oxigênio no ar que a gente respira, né? Não é mais oxigênio, não, é mais nitrogênio. Só que ele é um gás inerte, ele entra e sai da gente aí de boa, tranquilo, sem dar problema. Mas o nitrogênio, ele é prejudicial? Não, senão a gente ia morrer, ele tem mais dele que oxigênio. Se tiver só nitrogênio, aí você respira. A gente vai morrer. Ah, ótimo. Porque a gente usa o oxigênio para Mas se não tiver respirar. oxigênio, ele É, o nitrogênio ele fica ali ajudando com os outros processos, o solo, influencia na respiração. Então vamos lá, pessoal. Agora, um assunto que cai muito em prova, tá? Inclusive na escola também. Daqui a pouco vocês vão ter isso aqui. Número atômico, volta aqui, não se perde não, pessoal, tá quase acabando o tempo. Número atômico e número de massa, tá? Número atômico e número de massa, que cai muito em prova. O que é o número atômico? É a quantidade de prótons que o elemento tem. Cada elemento tem um único número de prótons. Se você aumentar o número de prótons, virou outro elemento. Se você diminuir o número de prótons, virou outro elemento. Tá? Cada elemento tem o seu. Inclusive a tabela periódica, ela segue a ordem, vocês vão ver daqui a pouquinho, segue a ordem do número de prótons. Vai ter o hidrogênio aqui, que tem um próton só, aí vai lá no hélio, que é 2, depois 3, tá? Vai seguindo na ordem numérica da quantidade de prótons. Então o que determina um elemento? A quantidade de prótons. E a quantidade de prótons é chamada de número atômico. Tá? É o número atômico, é o que determina qual é o elemento. E esse Zzinho aqui é a letra, não é Zezinho não, tá? Esse Zzinho. Esse Zzinho aqui, ele vai simbolizar o número atômico. De repente, na prova de vocês, vai falar, um átomo tem Z 5 e A 10, por exemplo. Você já sabe que o Z está se referindo ao número atômico e o A está se referindo ao número de massa. Preste atenção, pessoal, para a gente distrair nesse momento aqui que é importante pra caramba, tá? Então o número atômico é o Z, que significa a quantidade de prótons que tem no elemento, tá? Vai indicar a quantidade de prótons de um átomo, define o elemento químico, ou seja, cada elemento químico ou cada átomo vai ser uma quantidade específica de prótons, vai ter um número específico como um número atômico. Em átomos neutros, o que é um átomo neutro? Ele não tem carga. Veja bem. Vou continuar aqui. Em átomos neutros, Z é igual ao número de elétrons. O que é Z? É o número atômico, é a quantidade de prótons. Num átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O que é um átomo neutro? É o que o átomo em si, ele todo não tem carga elétrica. Ele está equilibradinho. Tem as cargas elétricas positivas no núcleo e a mesma carga elétrica negativa nos elétrons. Então isso se equilibra e ele tem a carga nula. Tá certo? O que é um átomo que não é neutro? Por exemplo, a gente não vai conseguir tirar o próton lá do núcleo.
Mas os elétrons estão lá voando, você pode ir lá arrancar ele. Dá uma bombardeada com algum elemento lá pequenininho e vai conseguir tirar os elétrons. Se você tirar um elétron, você vai ter um átomo que tem menos elétrons, certo? Se eu vou ter mais prótons do que elétrons, esse átomo vai ficar positivo ou negativo? Eu tenho mais prótons. Positivo. Ó, vou perguntar de novo. Tem lá o próton. Então, deixa eu fazer um desenhozinho aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui, ó, aqui dentro tem 2 prótons, tá? Esses 2 bolinhas pequenininhas amarelas são os prótons. Aí vou chutar aqui que tem 3 nêutrons aqui dentro, tá? 1, 2, 3. Um átomo neutro, ele vai ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá? Tem um elétron girando aqui, tá? Vou até botar outra cor para ficar didático. Aqui, ó. O elétron é azul, tá? Beleza, elétron azul. Aí eu tenho aqui um outro elétron girando aqui, tá? Deu a volta aqui, didaticamente vou botar azul também. Conseguiu entender essa bagunça que eu fiz aqui? Sim. Isso aqui é um núcleo. Nem dá para ver a diferença de cor, né? Botei esses 3 verdinhos aqui como nêutrons e esses 2 aqui são prótons. A mesma quantidade de prótons, tem 2 aqui, eu tenho 2 elétrons aqui. Até aí, tranquilo? Isso aqui é um átomo neutro. Por quê? Tem 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. Então, o átomo em si, um anulou o outro, está 0. Agora, vamos dizer que eu arranquei um elétron daqui, dei uma bombardeada nuclear aqui, pum, arranquei esse elétron daqui. Ficou 2 cargas positivas e só um elétronzinho aqui girando. Esse átomo, tá sem esse elétron aqui, tá? Deixa eu ver se ele está mais fácil de eu apagar. Tá só aquele elétron girando ali. Esse átomo, o átomo de um modo geral, ele está positivo ou negativo? Positivo, ele tem mais carga positiva do que negativa. Aí, diferente, eu consegui colocar um elétron ali dentro. Ô tio, Oi. mas o próton, ele não é maior que um elétron? Maior, mas a carga tem o mesmo valor. A massa dele é maior. Tá? Aí, ó, vamos dizer que eu consegui colocar um elétron aqui dentro. Uma reação doida lá que eu consegui inserir um elétron aqui. Quantos elétrons eu tenho aqui? 3. Quantos prótons? 2. Esse átomo aqui, ele é positivo ou negativo? Negativo, tá? Mas isso é um conceito de outra aula que a gente vai dar de ânions, tá? Vai ter os cátions e os ânions, né? Que são os íons. A gente vai ver isso na próxima aula, tá? Mas eu preciso que vocês entendam o seguinte: um átomo neutro não tem aqui, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, você vai ter igualzinho o número de prótons, vai ser o número de elétrons, beleza? E o que é o número de massa? Lembra que a massa é definida pelo que está no núcleo? A massa do elétron não importa para calcular o número de massa? Então o que a gente tem aqui como número de massa? Se eu quiser calcular a massa de um determinado elemento, é só eu somar a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons que estão ali no núcleo. Se eu tivesse que calcular a massa desse cara aqui, eu ia somar 3 com 2, certo? Então o número de massa desse átomo aqui seria 5. E não... Deixa eu apagar aqui o que a gente fez aqui anteriormente. O que pode causar de confusão na prova? Ah, vou calcular o número de massa. Aí vai somar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, para calcular o número de massa de um átomo, a gente desconsidera a massa do elétron porque ela é insignificante. Lembra do exemplo que eu falei da areia com a ervilha? Não fez diferença nenhuma. Então o número de massa está aqui dentro. Por isso essa formulazinha aqui, ó. Número de massa de um átomo é só somar a quantidade de prótons, que é o Z, tá? Quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons, que é o N. Tá certo? Então o que é o número de massa? Soma de prótons e nêutrons do núcleo, que aquilo ali já vai definir a massa daquele elemento. Como é que pode aparecer na prova de vocês? Nesse formato aqui, ó. A gente tem o elemento aqui, botei um X aqui, tá pessoal? Só para simbolizar. Pode ser Ca de cálcio, pode ser Na de sódio, pode ser Au de ouro. Vai estar uma outra, tipo aqui embaixo, eu botei o Hélio aqui, tá? Eu botei um X só para simbolizar. Aí aqui em cima vai ter o A, vai ter um número aqui em cima, simbolizando o número de massa, e vai ter embaixo aqui o número atômico, simbolizando aqui a quantidade de prótons que esse elemento tem. Como está aqui, ó. Hélio, esse 4 aqui é o quê? Número de
massa. Aqui embaixo é o quê? Número atômico ou número de prótons. Beleza? Tranquilo até aí? O que pode causar uma confusão, que a gente vai acabar com a confusão aqui agora? Quando vocês olharem na tabela periódica, vocês vão perceber que isso aqui está invertido, tá? O número atômico fica em cima na tabela periódica, o número de massa fica embaixo. Na verdade, não fica embaixo aqui não, ele fica embaixo aqui, ó, descrito, que às vezes eles fazem uma média dos vários elementos, então pode ter um número quebrado aqui, tá? Mas vocês nunca vão confundir. Por quê? Se o número de massa é sempre o número atômico mais o número de nêutrons, o número de massa sempre vai ser maior que o número atômico. Concorda comigo? Não, repete. Vou repetir, foi muito processo aqui, né, Se o número de massa é sempre o número de prótons mais o número de nêutrons, então esse número de massa é sempre maior que esse, né? Concorda comigo? É sempre esse mais alguma coisa. Então esse aqui é sempre maior que esse. Tá, tipo, o neutro é maior que... Não. Esse é o prótons. A quantidade de prótons é um número qualquer. Aqui, ó. Vamos para esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 prótons no hélio. Isso define o hélio. Ele tem 2 prótons. Aí, nesse caso aqui, quantos nêutrons eu tenho? Não, induzi vocês na maldade. Isso aqui não é 4 nêutrons, não. Isso aqui é o número de massa. Se eu tenho 4 massa e aqui é 2, é porque eu também tenho 2 nêutrons aqui. Aqui, ó. Massa é igual a prótons mais nêutron. Vou botar aqui do lado. Vou ficar com a borracha aqui. Tá. Calma, ó. Número de nêutrons que eu tenho nesse átomo de hélio aqui é 2. Aí eu somo esse 2 com esse 2 dá 4. Número de massa é igual a prótons mais nêutron. Próton mais nêutron. Só que o nêutron não é mostrado na simbologia. A gente faz cálculo, é só você subtrair. Massa menos prótons, você chega à quantidade de nêutrons que tem. Tá certo? E nem sempre vai ser igualzinho aqui não, tá? Você pode ter, por exemplo, vou chutar aqui, um hélio 5, 2. Quantos nêutrons eu tenho nesse átomo aqui? Quantos? 3. O que é esse 2 aqui? A quantidade de quê? Prótons. Esse 5 é o quê? Número de massa. Quantos nêutrons eu tenho? 3, né? Suponhamos... Perfeito. Fez 5 menos 2 deu 3. Por quê? Se eu somar o 3 com esse 2, 3 nêutrons com 2 prótons, eu vou chegar ao número de massa 5. Suponhamos que esse átomo de hélio é um átomo neutro. O átomo não tem carga elétrica. Quantos elétrons eu tenho? Calma. Pensa. Não, fala de novo. Suponhamos que esse aqui é um átomo neutro. O átomo em si todo não tem carga elétrica. Claro que os prótons têm, os nêutrons têm individualmente. Mas, no geral, o átomo ele não tem carga elétrica. É um átomo neutro. Quantos elétrons eu tenho nesse átomo aqui? 2. Né? Por que 2? Porque o átomo neutro ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e Átomo neutro não. O neutro não entra nessa conta. Não. Os prótons e os elétrons. No átomo neutro, a quantidade de próton é igualzinha à quantidade de elétrons. Se eu tenho 2 prótons, para esse átomo ficar... 2 prótons são partículas positivas ou negativas? O próton? Positivo. Então eu tenho que ter 2 elétrons para ele ficar neutro. Tá certo? Então se eu considerar isso aqui como um átomo neutro, eu tenho que ter 2 elétrons girando nesse núcleo. Tá certo? Tranquilo? Então beleza, basicamente isso aqui. Vamos avançar aqui só para falar um pouquinho sobre a tabela periódica, que já está quase acabando. Eita, falta 10 minutos. Tem mais acho que umas 2 questões de fecha. Pessoal, isso aqui eu mostrei a tabela periódica na aula passada, vou mostrar algumas outras coisinhas aqui de curiosidade. Toda aula a gente está falando um pouquinho dela, tá? Não dá para ver daí, tá? Fala. Por que tem cor diferente? Então, justamente por conta disso aqui. Isso aqui é tipo uma legendazinha. Cada cor aqui é um grupo diferente, com características diferentes. Grupo apagado, 2 grupos apagados. Que grupo apagado? Então, vou explicar também eles, tá? Esse aqui é essa linha aqui e esse aqui é essa linha aqui, tá? Vou chegar lá. Pessoal, não dá para ver daqui, ó. O número atômico, o número de prótons, está aqui no cantinho. Aqui tem um aqui. Não sei se tem alguém com visão além do alcance, consegue ver o número 1 pequenininho aqui, ó. Um aqui. Eu também tô vendo. Aqui tem um 2. Tá vendo aqui tem um 2? Sim. Então não adianta pensar que vai existir um cobalto com número atômico 2. Porque se for número atômico 2, é o hélio, tá aqui. Tá certo? Cada elemento tem um número atômico definido. E aqui tá na ordem, ó. 1, 2, aí depois aqui. Adivinha qual é esse aqui? 3. Aqui. 4.
6, 7, 8, 9, 10. E por aí vai, tá? 11, 12, tem esse vácuo aqui, que tem uma outra característica. Mas em cada linha você vai seguindo os números atômicos. A tabela é muito Tem bem um número organizadinha. ali, tio? Tem, é porque tá pequenininho. Depois vocês vêm em casa, baixa, que eu não consegui pegar uma imagem que o número atômico aparecesse maior. Então, de alguma forma, se você pegar um elemento da tabela periódica e tirar um número atômico, você cria outro elemento? Se você tirar um número atômico, não. Se você tirar um próton, você cria outro elemento. Isso a gente falou lá no início. Presta atenção, pessoal, na dúvida aqui do Nicolas. Vamos dizer que eu tenho hélio. Peguei um átomo de hélio, se fosse possível, tá? Peguei um átomo de hélio. Quantos prótons ele tem? 2. Decola, tá aqui em cima, tá? Tem 2. Vamos dizer que eu dei uma bombardeada no núcleo dele ali com outro próton de outra coisa lá, uma partícula alfa, que nem aquela partícula que usou lá na placa de ouro. Dei uma bombardeada, consegui arrancar o próton dele. Ele vai ficar quantos prótons? 1. Continua sendo hélio? Não, ele vai virar hidrogênio. Claro que isso são procedimentos nucleares, tá? Isso não é reação química, tá certo? De transformação de elemento. Se fosse um negócio fácil, o cara pegava aqui, sei lá, ó, uma platina, botava um núcleozinho e virava ouro e fazia ouro, né? Se o alquimista doido desse aí ia fazer ouro. Mas não é um processo assim, você ficar mexendo no núcleo. Sem contar que o trabalho, um átomo tem quanto de ouro ali um átomo? Não tem valor, ele precisaria de muitos átomos, então teria que ter muita energia para você conseguir transformar os produtos, né, em um elemento no outro. Mas é possível? É possível. Fusão nuclear, fissão nuclear, tá? Bomba de não sei o quê. Então você consegue fazer aqueles aceleradores, né, que tem lá o CERN, não sei das quantas, eles fazem esses procedimentos. Mas é um procedimento muito complicado, muito caro e a gente não está nesse nível ainda de ficar produzindo elemento, tá? Então o que eu preciso que vocês entendam? Oi? Para que isso vai servir se você fazer um outro elemento? A pessoa vai fazer os elementos que precisando, né? Pô, tô precisando mais de um negocinho, vou fazer esse Os negocinho. caras iam começar a criar água, juntando hidrogênio, oxigênio. É, mas a criação de água, a fabricação de água pegando hidrogênio com oxigênio, você não precisa mexer no núcleo. Se você tem hidrogênio e tem oxigênio, se você junta eles, já forma água. Isso aí você não mexe no núcleo. A água continua com hidrogênio e oxigênio. Entendeu? Fala. A gente Fala. vai fazer experimento aqui? Não, às vezes eu vou passando experimento para você fazer em casa. Quando a gente avançar pra caraca, a gente Tipo faz. o negócio do Então vamos- óleo, água e gelo. O Emanuel fez, mano. Quem viu lá no grupo, ele fez. Fala. Podia ser na aula de novo. Aula de imã? Pra trazer os 3 imãzinhos? Ah, isso. Tá aí não. Sai, professor. Até que hora vai a aula? 5 horas. Você vai usar a sala aqui? Não, queria falar contigo. Ah, beleza. Tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Voltando aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? Hidrogênio, hélio, já seguiram aqui a ordem. Aqui, ó, uma legendazinha. Esses vermelhinhos aqui são os metais alcalinos. Se a prova falar de metais alcalinos, eles estão nessa coluninha vermelha aqui, ó, com essa cor vermelha. Esses aqui são chamados de alcalinos terrosos. Não precisa se preocupar com relação ao nome, por que veio desse nome. Só preciso que vocês identifiquem caso caia na prova. Alcalinos terrosos. Esses amarelos aqui são os metais de transição, tá? Esses verdes aqui são os metais, né, os metais básicos. Presta atenção aqui, pessoal, não se perca, vai cair isso na prova de vocês. Conseguem perceber que essa cor é diferente dessa? Esses aqui, que parecem um meio verde água aqui, são os semimetais, tá? Isso aqui são chamados de semimetais. Esses azuis são chamados não metais. Não metais, observa aqui, o hidrogênio está azulzinho também. Ah, por que ele está ali? Porque ele tem algumas propriedades que diferem ele daqui. E como ele está na ordem lá, ele poderia estar por aqui, mas jogou para cá porque ele tem as características um pouquinho diferentes. Mas ele é considerado também um não metal, tem um termo que bota junto lá. Não metal único, alguma coisa assim, tá? Pelo fato dele ficar separado. Mas ele entra nesse grupo aqui dos não metais. Esse lilazinho aqui são os halogênios. E esses aqui são os gases nobres, tá? Que alguém falou numa aula, você foi aqui hoje de manhã, gases nobres. Vocês falaram aqui desses que estão em branco, né? O que a gente tem aqui? Não tem um elemento só. Quando a gente chega no número aqui, eu não consigo identificar qual é o número, nem aqui dá pra ver. Quando chega nesse número aqui, acho que é 14, nada. 74, não dá pra identificar aqui, pessoal, de cabeça também eu não lembro.
Quando chega nesse número aqui, você passa para cá, mas na verdade para esse número aqui. Então aqui você tem um intervalo, não sei quanto, até 70 e pouco, alguma coisa assim. Então aqui dentro estão todos esses aqui. São chamados de lantanídeos, tá? O nome é lantanídeo porque esse aqui é o lantanídeo, é o primeiro, tá? E todos os outros seguem. Quando chega nesse último número atômico aqui, ele vai continuar aqui, nesse aqui. Aí segue a numeração normal, tá? O de baixo que está vazio é essa série aqui verde escura aqui, que são os actinídeos, por conta do actinho que está aqui embaixo. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe interessante para falar aqui. Não, beleza. Já conseguiram aqui, né, se situar. Tabela periódica é basicamente isso. Duas questõezinhas para a gente fechar aqui, pessoal. O número atômico de um elemento indica o quê? Questão para matar aí pra galera. Cuidado, cuidado. Não, cara. Número atômico. Claro que você vai confundir número atômico com A, né? Você vai marcar o A. A parece que é A de atômico. Mas o A é o quê? Número de massa. Número de massa é prótons mais nêutrons. Então isso aqui está dizendo, soma de prótons e nêutrons não é número atômico, é número de massa, certo? Mas já entenderam por que a não é, né? Letra B. O que a letra B diz? Que o número atômico de um elemento indica o número de elétrons na camada de valência. Letra B? Não. O que é a camada de valência? É a última camada. Última camada, é que vai reagir. Eu tenho um átomo aqui, a camada mais externa de elétron vai reagir com a última camada desse outro camarada e eles vão ficar interagindo ali para juntar e fazer uma outra substância, tá? Tem nada a ver número atômico identificar o número de elétrons na camada de valência, nada a ver. Letra C, número atômico indica o número de prótons do nêutron. Beleza? Tá certo aqui? Sim. Letra C é o gabarito. Vai indicar o número de nível de energia? Não. Vai identificar a massa total do átomo? Massa total do átomo, pessoal, é isso aqui, ó. Só somar os prótons mais o nêutron você vai ter a massa total. Tá certo? Obviamente que a gente está descartando a massa dos elétrons porque são pequenininhos. Pessoal, para a gente fechar bonitão aqui, ó. Última questão para sextar, né? Hoje sextou, né? Com sabedoria, com prudência. Se um átomo possui... Deixaram eu ler, cara. Vocês estão bravos, né? Não, porque eles querem ir embora. Eu lembro. Tá chatão a aula, né? Tá chatão. Vai lá, vai, tá cansado, tadinho. Você imagina eu. A manhã inteira. Eu já dei 2 aulas para vocês aqui hoje, né? De manhã e agora. E ainda vou dar aula na união de homens daqui a pouco. Sem voz e não tô sorrindo, olha minha cara de feliz. Mas depois que acabar a última aula do dia, eu vou pra casa comer uma pipoca e ver um filme. Porque pra mim sextou, né? Ah, já só cansado da minha rotina na sexta-feira. Pipoquinha e filme. Se um átomo possui... O que é esse Z aqui? Número atômico. Pessoal, presta atenção aqui, não se perde agora, a gente está finalizando. Caiu o Z lá, pessoal. Observa, o problema não falou que é número atômico e não falou que é o número de prótons. Mas vocês precisam saber que o Z simboliza o número atômico, por consequência, o número de prótons. Certo? Quantos prótons eu tenho no elemento, nesse átomo? 20. E N? N é o quê? Número de quê? De nêutrons. Seu número de massa será? Molezinha, né? O número de massa é igual a Z, mas senta aí, Samuel. Tio, podia ter botado elétrons para confundir. O que poderia confundir aqui, pessoal? Peraí, calma aí, tá faltando um minuto. Eu não quero que vocês se confundam uma questão um pouquinho mais elaborada. Isso aqui é uma questão fácil. Mas o que poderia confundir? E suponhamos que esse átomo aqui seja um átomo neutro. O cara escreveu lá. Ah, é um átomo neutro. Quantos elétrons esse átomo tem? Elétrons. Suponhamos que aqui, se um átomo neutro, o cara falou lá, se um átomo neutro possui isso aqui, quantos elétrons? 20, porque tem que equilibrar com esse daqui. Aí o camarada vai somar 20 mais 20 mais 20, vai dar quanto? 60, ele vai e marca aqui Mas não embaixo. era essa junção do caso que Tá certo? Elétron a gente descarta o número de massa. Tá certo? Então a gente finaliza pela graça de Deus. Foco. Deixa o like. Ó, vários beijos aí que não estão tirando foto mais, hein?